Olá, eu sou a Ana e hoje vou fechar os stores, não, vou fechar os cortinados porque estou a ficar um bocado encadeada. Olá, eu sou a Ana e hoje o vídeo é sobre os usados dos meses de fevereiro e março e vou falar sobre 3 livros que li, portanto é um vídeo eclético. Vou colocar os marcadores lá em baixo para irem para a parte que vos interessa. Vou começar pelos usados, vamos começar pelo mais fácil. Então, vou tirar aleatoriamente o meu saco de usados. Tenho aqui o Hydro Boost da Neutrogena, que até tem uma história engraçada. Portanto, este foi aquele que eu terminei. Ai! Eu juro que eu não sei como é que eu faço estas coisas, pá, sinceramente. O Luís está sempre a brincar comigo, porque cai tudo das mãos, mas pronto, enfim. Então, este é um gel de limpeza facial, de que eu gosto bastante, porque tem assim uma espuma cremosa. Eu acho bastante suave e estava a usar como dupla limpeza à noite e limpeza de manhã, quando uso produto. Portanto, eu vou variando. Às vezes noto que a minha pele está um bocadinho mais oleosa, lavo com produto. Se não está, lavo só com água. Pronto. E depois eu comprei um outro. Eu não me lembro em que loja é que foi. Eu sei que não foi online, porque eu até fui confirmar. Eu não faço assim tantas encomendas online. Fui ver a última que fiz e não foi online. Portanto, eu não me lembro em que loja é que foi, mas ouçam. Este produto faz uma espuma diferente. É porque este é mesmo uma espuma cremosa. Eu não sei explicar isto muito bem. Eu antes estava a usar um da Bioderma, também um gel de limpeza, e este é mais cremosa a espuma. Eu consigo perceber a diferença. E este faz uma espuma diferente e tem perfume. Assim, porque este produto não tem perfume. Não tem, quer dizer, tem cheiro, obviamente, mas não tem perfume. Isto tem perfume. Espera lá, agora é que eu estou a ver. Este não diz sem perfume. É isso, deve ser isso. Eu não tinha reparado. Só agora é que reparei que não diz. Mas será que um tem perfume e o outro não tem? Estão a ver? Há diferenças na embalagem. Ai, aquilo está a ficar na minha cara. Ok. Há diferenças na embalagem. Este é o novo, que está cheio. Não me digas. E depois ainda por cima a etiqueta está um bocado mal colada. Mas o que me chamou a atenção foi o cheiro. Porque isto tem perfume. E eu fiquei tipo, ok, mas isto não tem perfume. Este produto está estragado. E eu agora estou aqui a olhar para a lista de ingredientes. Tem perfume e está no meio. Então, eles alteraram a fórmula, é isso? Ok, estou a perceber. Mesmo o texto está diferente, porque aqui fala de ser especificamente para peles sensíveis e este não. Ora bolas. Bom, mas então, seja como for. Porque eu parei de usar, porque eu fiquei mesmo tipo, isto está com um problema qualquer, este produto está com um problema qualquer. Então pulo de parte, mas olha, ainda bem que guardei, porque eu vou usar isto para lavar o corpo, pronto. Porque eu tenho a minha pele do rosto é reativa, é sensível, tenho rosácea. Então tenho que ter algum cuidado com aquilo que eu uso na cara. Isto vai voltar para a casa bem, que eu ia deitar isto fora, sinceramente, fiquei mesmo desconfiada. Mas agora olhando para isto, vendo que de facto o texto aqui à frente está um pouco diferente, a fórmula está um pouco diferente também, eu acho que vou usar para lavar o corpo. Mas vou fazer uma pesquisa antes online. Depois tenho aqui alguns sabonetes. Vamos já despachar isto. Que são 2 da Amor Luso. Isto foram 2 edições, vamos lá, comemorativas. São uns sabonetes que eles têm acho que são os 2 de mel e cera de abelha. Adoro este sabonete. E que tem 2 ilustrações de uma ilustradora viziense, que é a Rosário Pinheiro. Eu gosto muito das ilustrações dela. Pronto, isto foi uma parceria que a Amor Luso fez com o Festival de Cinema de Curtas de cá de Viseu, que se chama Shortage. E é o meu namorado que dinamiza, pronto. E então eles fizeram assim esta edição e isto são coisas que eles oferecem aos realizadores e pronto, e sobraram alguns da última edição e ficaram cá para casa. Com muito agrado nosso, porque nós adoramos os sabonetes da Amor Luso. E depois está aqui um da My Label, do Continente, que sinceramente nós compramos sobretudo porque são redondos e dão bem para a nossa saboneteira. E pronto, é isso. Usamos na casa de banho para lavar as mãos. Basicamente é isso. Depois tenho aqui um produto que é dos meus favoritos. Um creme hidratante Cica Daily da Uriage. Gosto muito deste e do gel creme. Este eu estava a usar à noite. O gel creme também é muito bom, é muito confortável e não é tão gorduroso. Mas este à noite para mim eu acho que é bom. Porque a minha pele perde hidratação com alguma facilidade. Mas para durante o dia depois é demais. Pronto. E isto vem, eu já tinha tirado... vem com uma recarga, portanto, eu neste momento, como estou a usar outro creme hidratante, vou guardar este e depois volto a usar quando voltar a recomprar, que eu acho que vai acontecer, vou aproveitar para limpar, porque mesmo a tampa ficou um bocadinho suja, portanto, aproveito e limpo esta embalagem. Eu acho este creme muito confortável, é um creme sem perfume
Ele está indicado para todos os tipos de pele. A minha pele é mista a oleosa, sobretudo quando o tempo começa a aquecer. Ela é mista, é sobretudo mista, pronto. Mas tem tendência para ficar mais oleosa. Nos dias em que está mais vento, muito frio, ela resseca um pouco. Pronto, e eu acho que a minha pele está a mudar. Está a mudar um bocado. Eu estou com 45 e percebo que ela está a mudar. Parece-me que está a ficar mais desidratada com mais facilidade. Pronto. Seja como for, eu este creme só estava a usar à noite. Acho que isto para mim ainda assim é demasiado forte para usar durante o dia. Eles têm uma versão em gel creme, que eu gosto bastante, e é aquela que eu costumava usar durante o dia quando o tempo estava mais frio. Eu agora, por exemplo, estes dias aqueceram bastante, então eu deixei de usar um creme hidratante antes do protetor solar, mas ontem e hoje já esteve muito vento, e eu ontem não pus um creme hidratante antes do solar e notei logo diferença quando saí à rua. A minha pele assim, um bocado aflita, então hoje já pus um bocadinho de creme hidratante, sobretudo aqui. Eu concentro mais nas bochechas e no pescoço. Pronto, porque a minha zona T é a zona mais oleosa de facto e eu noto, tem mais textura, é aquela que fica mais gordurosa e tal, então eu acabo por concentrar mais nas bochechas e aqui nesta zona do queixo e pescoço, pronto. Mas eu gosto bastante deste creme e acho muito confortável, não tem perfume e é isso, gosto mesmo da textura. Portanto, vou só limpar a embalagem e guardar, que é para depois quando voltar a comprar a recarga, volto a usar esta embalagem. Depois tenho esta caixa que eu guardei porque tinha 3 cremes da Caudalie. Ela agora está vazia, claro, eram estes 3 que estão aqui, eu já usei todos e hoje mesmo terminei este. Pronto. De todos, portanto, havia o Té de Vigne, gosto muito do cheirinho, é o meu favorito. O Vinotherapist, que é este assim branco, também gostei bastante. Agora, este tem um cheiro muito intenso. Portanto, eu fui intercalando. Eu às vezes até usava à noite e pensava, porque sobretudo à noite parece que fico mais sensível. Eu assim, ai meu Deus, isto é demais, eu quero uma coisa mais suave. Então, fui usei um bocadinho nos pés, usei nas mãos, pronto, fui intercalando para o gastar, no fundo. É um creme hidratante, eu acho confortável, acho que seca bem nas mãos. Portanto, tirando a questão de ser um cheiro demasiado intenso para o meu gosto, sinceramente, gostei. E entretanto apercebi-me que não falei dos produtos que estou a usar para substituir este hidratante e este de limpeza. Então, para substituir o da Neutrogena de limpeza, estou a usar este da CeraVe. Sinceramente, eu fui à farmácia à procura de... Até ia experimentar um da Caudalie, mas estava lá uma senhora vendedora da... Isto é da L'Oréal, não é? Porque acho que eram várias marcas e acho que o grupo é L'Oréal, se não me engano. Pronto, e ela aconselhou-me este. Eu só estou a adorar, estou a gostar muito. Isto é uma espuma que sai, estou a usar na mesma segunda limpeza à noite e de manhã quando uso de manhã. Segunda limpeza porque eu uso primeiro um óleo desmaquilhante à noite. Para tirar protetor solar, se tiver maquilhagem também, eu prefiro. Eu sei que nem sempre é necessário, mas eu gosto de fazer a dupla limpeza. Eu gosto de sentir que estou ali a quebrar bem o protetor solar. E esses outros produtos que eu uso. E este produto aqui é indicado mesmo para pele normal, a mista. E sinceramente gosto imenso. Sai mesmo uma espuminha suave, macia. Pronto, gosto. Não tem perfume também. Pois não tem. Os produtos da CeraVe não costumam ter perfume. Ok, não estou a encontrar aqui a parte em que diz isso concretamente, porque também está tudo muito pequenino. Mas eles não costumam ter. Estou a ver aqui a lista de ingredientes, até nem está assim tão pequena. Parece-me que não tem. Anyway, pronto, vá, não me vou perder muito nisto. Os produtos da CeraVe não costumam ter, mas pronto. E diz que hidrata e reduz o sebo em excesso. Pronto. Portanto, no fundo, reequilibra a pele. Foi o que ela me disse que isto fazia. Se está a fazer exatamente isso, não sei, mas a minha pele está confortável, gosta disto, portanto, estou a gostar de usar o produto. E para substituir este creme hidratante da Uriage, comprei este da Sensilis. Também aproveitei uma vinda da conselheira que tinha assim, dava uns descontos interessantes nos produtos da Sensilis, aqui numa farmácia ao pé de casa. E pronto, e aproveitei, estava a precisar, já conhecia, já tinha usado. Este produto tem perfume, eu adoro os perfumes da Sensilis, sinceramente. Pronto, é assim um creme também muito leve, não sei explicar. É leve, mas é hidratante, portanto ele cria uma camada, mas não é preciso muito produto, ele espalha bem. Faz-me lembrar o Cica Daily, mas mesmo assim acho este mais tipo gel.
e acho talvez um pouco mais fresco, mas eu gosto dos dois, eu gosto muito dos dois produtos. Pronto, este tem perfume, a mim não me faz reação. Já o conhecia, é isso, e também gostava. Eles tinham uma máscara espetacular, a Sensilis, que era desta gama, Skin Rescue, que infelizmente deixaram de fazer. Eu comentei isso com a conselheira de género, não podem trazer de volta. Mas ela diz que não está previsto, pronto. Então é isso, é o que eu estou a usar à noite e gosto bastante do produto. Depois tenho aqui este sérum Cicalfate, da Avène. Eu agora não me lembro que sérum é que eu estava a usar. Era este que eu estava a usar de manhã ou estava a usar à noite? Deixem-me ver se tem aqui mais algum sérum. Não. Pronto, o que é que eu achei deste sérum? Eu achei-o confortável. Isto é um sérum que ajuda a restaurar a barreira da pele. Eu, como pessoa com rosácea, a barreira da minha pele costuma ficar comprometida com alguma facilidade. Pronto, não é preciso muito. E depois ainda por cima eu sou uma pessoa que gosta de usar produtos diferentes, que é uma chatice, não dá jeito nenhum, mas pronto. Mas eu ando controlada. Ando mais calma com essas coisas, mas mesmo assim, de vez em quando vou experimentando. O que é que eu achei do sérum? É isso, achei-o confortável, achei-o hidratante, mas não pesado, portanto até eu achei relativamente leve. O que é que eu não gostei mesmo nada neste produto é o packaging. Porque esta tampa, ela não fecha. Sabem, sempre que eu ia abrir, parecia que ela já estava aberta. Eu faço força, mas ele depois parece que vai abrindo. Então sempre que eu ia abrir parecia que já estava aberto. Não sei explicar isto muito bem. Parecia que ela ressaltava um pouco. Foi aquela parte que eu não gostei. Foi esta parte do packaging. Então, eu não me lembro se eu estava a usar isto de manhã ou à noite. Eu presumo que fosse de manhã. Eu acho que era de manhã para proteger mais a pele. Durante o dia, para me ajudar com essa parte. Então, para substituir este produto, eu comprei este da Uriage, da gama Roseliane. A minha pele tem estado um bocado reativa e sempre que o tempo começa a mudar, seja para frio, seja para quente, ela ressente-se. E então eu decidi comprar um sérum mais preparado para as agressões, vamos lá, ou mais específico para a rosácea, melhor dizendo. E então é o produto que eu estou a usar de manhã antes do protetor solar e depois às vezes há dias em que uso creme hidratante, outros dias em que não uso creme hidratante, mas este é o sérum que eu estou a usar em substituição daquele Avène Cicalfate. Já agora falo de dois que estou a usar à noite. Eu trouxe-os a todos porque é isso, eu estava na dúvida e pensava que tinha aqui algum sérum de noite, mas não. Mas já agora partilho convosco. Pronto, eu estou a usar dois sérums à noite, mas na verdade é o da Sesderma, todos os dias, exceto um dia da semana que estou a usar este com retinol. Também foi naquela tal sessão que tive com uma conselheira da Sensilis que aproveitei e comprei. Eu queria reintroduzir o retinol na minha rotina. Eu acho que ele acaba por, para além de ser daqueles ativos que têm mais estudos e que está comprovado que ajuda a nossa pele a envelhecer assim o melhor possível. O primeiro de todos acho que é o protetor solar, mas depois a seguir tem-se o retinol, a vitamina C, acho que são aqueles ativos para os quais há mais estudos, mas eu tendo uma pele sensível tenho que ter cuidados, não pode ser à bruta e às vezes não dá para ser mesmo, não é? Mas como este é um derivado de retinol, eu acho que já disse isto aqui no canal, eu comprei o Manual de Skincare da... Ai, como é que ela se chama? Ela tem uma página no Instagram que eu sigo, que é Makedown, e ela fala imenso de produtos e pronto, é especialista em cosmetologia e acho que é formada em farmacêutica, se não me engano. Não sei se estou a dizer isto tudo mal, mas acho que não. E o nome dela é Sara Fernandes, é isso, não é? Sara Fernandes, pronto, é o nome dela. Portanto, eu comprei o Manual de Skincare e vou lendo, quer dizer, não foi uma coisa que eu li de fio a pavio, portanto vou lendo, consoante tenho algum interesse ou estou indecisa com algum produto, vou ver o que é que ela recomenda. E ela faz sugestões de produtos também. E no caso das peles bastante sensíveis, com tendência a ter rosácea, etc, etc, ela refere ou recomenda não o retinol em si, mas mais os derivados de retinol, que serão mais suaves. E depois, claro, sempre introduzindo de forma muito gradual. E recomenda alguns produtos, entre eles recomendou este da Sensilis. Aliás, este é um deles, porque ela falou do creme também, da mesma gama, só que a conselheira da Sensilis disse que o creme iria ser muito pesado para a minha pele e que ela aconselhava mais o sérum. Então eu basicamente estou a usar todos os dias este sérum da Sesderma, que também é um sérum que já tem aquela parte anti-rugas, etc. Já atua nesse campo também, mas acho que não tem assim nenhum ativo muito específico, tanto quanto eu sei. Sei que também faz uma esfoliação muito levezinha, também atua sobre a firmeza, essas questões todas,
mas não tem assim estes ativos mais concretos. Então, eu estou a usar, gosto, não é a primeira vez que eu uso. Eu acho que este é o segundo... É a segunda ou terceira embalagem deste produto que eu uso. E depois, uma vez por semana, uso este aqui e eu queria ver se chegava às 2 vezes por semana. Às 3, desculpem. Às 3 vezes por semana. Portanto, eu estou a usar há 3 semanas, uma vez por semana. Portanto, na próxima semana faz um mês e depois vou experimentar no próximo mês fazer 2 vezes por semana. E vou vendo como é que a minha pele aguenta. Acho que é um plano, é um bom plano. E é um sérum levezinho, cremoso, mas levezinho, que eu uso às quartas-feiras. Pronto, neste momento está às quartas-feiras, mas depois quero ver se aumento a dose. Mas estou a ser muito bem comportada, porque eu sou impaciente. Sou impaciente e depois a minha pele é que sofre. E eu desta vez pensei, não, eu vou fazer isto como deve ser. Faço um mês, uma vez por semana e vejo como é que a minha pele reage. No fundo é isso, é ver o que é que acontece. Depois subo para 2 vezes por semana. Imaginem que a minha pele começa a ficar mais reativa. Volto a passar só para uma vez por semana e vou vendo assim. Eu acho que todos os dias nunca vai acontecer. No máximo, diria eu, 3 vezes por semana, mas não sei. Portanto, é isso. Eu vou aumentando mês a mês e vou vendo como é que a minha pele reage e depois decido. Pronto, mas acho que é melhor usar pouquinho do que não usar nada. E a minha ideia é, quando terminar este, comprar um com antioxidantes, porque ela depois também fala nisso, a Sara Fernandes, que se calhar a vitamina C para uma pele muito sensível não será o mais adequado, mas há outros produtos similares que se calhar não entregam tanto, mas a pele também, se não aguenta tanto, também não vale a pena, não é? Então o antioxidante vai fazer um bocado o mesmo efeito, mas sem ser tão agressivo para uma pele sensível. Pronto, enfim, então é isso. Os sérums está. Depois, entretanto, olhem, nem me tinha percebido, tinha aqui outro creme de mãos, daquele pack da Caudalie. Pronto, também gostei bastante deste. Tem um cheiro muito agradável. Eu tenho aqui o outro. Não. Este tem um cheirinho bem mais agradável. Depois tenho aqui um creme de olhos da Caudalie, Resveratrol Lift. Gostei bastante deste produto e gostei sobretudo... Ai, isto não roda, desculpem. Ai meu Deus, eu e o packaging de vez em quando... É assim. Esta parte metálica é muito confortável para os olhos. Gostei imenso. Foi assim a parte que eu gostei mais. Porque os cremes de olhos, ouçam, se não me faz milia ou qualquer outra reação, eu já fico contente. Pronto, não me fez milia, nem qualquer outra reação. Eu acho que talvez fosse de menos, curiosamente. Eu estou a perceber que esta pele está a ficar mais desidratada, mais rapidamente. Por acaso eu acho que o protetor não, ai meu Deus, o creme hidratante que estou a usar agora no contorno dos olhos é mais adequado. Eu tenho os olhos muito sensíveis, então é sempre por um risco, tenho sempre algum receio de mudar quando encontro um que funciona, mas como sou muito curiosa e gosto de experimentar coisas diferentes, vou experimentando. Enfim, eu gostei deste, sinceramente, e acho que é um produto que hei de repetir, talvez, não sei. Porque é isso, senti que ao mesmo tempo era de menos. Eu não tenho muitas rugas, mas percebo que a pele está mais fininha. Então, neste momento tenho 2 produtos e estou a usar o da SVR, uso à noite, que é um creme bastante hidratante, mas que não tem assim nenhum ativo anti-rugas, é mais para proteger a barreira da pele, etc. E este aqui, que eu acho que é mais hidratante, este estou a usar de manhã, porque tem também antioxidantes. Então a senhora falou nisso, que poderia ser mais interessante para usar de manhã porque ajuda com os radicais livres e essas coisas todas. Pronto, então é isso que eu estou a fazer. Uso este de manhã porque tem já algumas componentes anti-rugas e tal, e depois uso este à noite, que é mais de proteção, de hidratação, etc, mas é uma coisa mais inócua, vá. Anti-itching, portanto anti-comichão, etc. Eu tenho mesmo as pálpebras muito sensíveis, os olhos mesmo também. Até fiz aqui uma reação que eu agora não sei se foi... Apareceu uma borbulhinha na linha d'água e eu consegui tirar fazendo assim umas compressas quentes, pronto, e ela acabou por sair. Aliás, durou pouquíssimo tempo, foram só uns dias. E eu acho que foi das duas uma. Ou um produto novo que eu comecei a usar antes do Rimmel, que é uma base, um primer de pestanas da Lancôme. Ou é isso, ou foi... Porque eu sei que da última vez que eu tirei o Rimmel das pestanas, usei um algodão reutilizável que é um bocadinho áspero. E eu sei que raspei naquela zona do olho. Portanto, eu não sei se foi essa lesãozita que depois fez ali aquela borbulhinha que entretanto passou com as compressas quentes, que há de ter libertado ali algum pus ou qualquer coisa. Não sei. Pronto, entretanto passou, tenho estado atenta e tal. Até nem me maquilhei. A partir do momento em que percebi, estava com imensa comichão
E eu assim, o que é isto? E depois percebi que tinha ali uma borbulhinha e depois, como eu já tive já tive assim várias coisas nos olhos por alergias e tal quando era mais pequena, fiz as compressas quentes, pesquisei um bocadinho online, mas era o que recomendavam de facto, então fiz as compressas quentes e de facto ele passou, passado uns dias, portanto, não sei bem o que é que foi, se foi uma reação alérgica, se foi o traumatismo de ter lá raspado, não sei, mas entretanto não estou a usar nada, sinceramente. Aliás, até comprei um produto para limpar os olhos que é mesmo para olhos muito sensíveis, só para fazer a limpeza na linha das pestanas, nem biodermas, nem nada disso, nos olhos, nada. Enfim, mas pronto, aventuras. Depois, entretanto, tenho o Riage, olhem, é o Cica Daily, o gel creme, que no fundo é a mesma fórmula que este que está aqui, que eu tenho que me lembrar de não deitar fora, pronto, que é a mesma fórmula que este, só que mais leve, e de facto é mais leve, eu noto diferença. Acho muito confortável e sobretudo, mesmo durante o inverno, porque eu prefiro ter várias camadas de produtos assim, camadas mais fininhas, do que ter, por exemplo, um protetor solar bastante hidratante, porque a minha pele não é seca. Portanto, ela vai congestionar com alguma facilidade. Então é preferível fazer umas camadas fininhas de produtos que são para peles mistas e depois colocar um protetor solar que não seja propriamente hidratante, ou que não tenha esse objetivo, ou que não seja para pele seca, vai-me proteger melhor a pele. Eu gosto deste creme, acho muito confortável, mesmo para alturas do ano em que está mais frio, ou em que vou para ambientes aquecidos, em que os ar-condicionados estão ali assim a bombar. Eu acho que isto já me vai dar bastante conforto à pele e hidratação. Portanto, é um produto que eu gosto muito e que vou recomprar. Depois tenho este produto que está aqui, da Barral. Isto é um batom hidratante. A Barral é uma marca portuguesa. Eu não gostei nada deste batom. Aliás, ele fez-me reação nos lábios. Portanto, deixou-me a pele dos lábios bastante irritada. Então, eu parei de usar. Eu estou a usar, aliás, isto veio num pack que era o creme de mãos e o batom. O creme de mãos estou a gostar bastante. Ainda não acabei, por isso é que não está aqui no saco, mas também já não falta muito. Só que o batom não gostei. Não gostei mesmo, não sei o que é que isto tem aqui que me está a irritar a pele dos lábios, mas pronto, é um produto que não me serve. Mas até foi uma recomendação da senhora da farmácia que me atendeu. Eu estava à procura de um batom hidratante e os batons hidratantes também é outro dos produtos que eu gosto de ir experimentando. E ela recomendou uma Barral, porque disse que usava e gostava muito. Aliás, até mostrou que ela tinha com ela no bolso o batom hidratante, portanto, para ela está ótimo, para mim, terrível. Portanto, é uma questão da sensibilidade da pele, essas coisas, pronto. É como tudo. E por último, tenho este protetor solar da SBR. Eu gosto bastante deste produto e acho muito confortável. Não é matificante, mas deixa a pele sequinha, mas não matificada. Estão a ver, mas mais para o sequinha. Então, é um produto que eu vou voltar a comprar, com certeza. Este produto em particular, ele estava com umas bolinhas, estava com uns grãozinhos. Não sei porquê. A formulação, não sei se entrou aqui ar ou mais ar do que era desejável, se eu estava a fechar mal o produto, não sei o que é que aconteceu, mas estava com grãozinhos e não é costume, porque este já é para aí o meu terceiro tubo deste produto e foi a primeira vez que eu senti esses grãozinhos, portanto há de ter sido aqui um problema ou da forma como eu o guardei ou um problema do lote, não faço ideia, mas é uma coisa que eu já percebi que às vezes nos solares acontece, ficar com alguns grãozinhos, não acontece muito, mas acontece de vez em quando. Então é assim a única coisa diferente que eu tenho a dizer, mas de resto é um protetor solar confortável, não o acho muito hidratante, portanto se o que queremos é hidratação, convém hidratar antes e depois colocar isto por cima, mas pronto, é um produto que eu gosto, não tem perfume, é confortável e acho que vou voltar a comprar. Neste momento, como a minha pele tem andado mais reativa, estou a usar este produto da Heliocare, da Cantabria Labs, gama Heliocare AR Emulsion, que é um produto mesmo para peles sensíveis, com rosácea e sinceramente gosto muito do produto. O que eu estou a fazer é coloco no rosto, até para aí aqui, abaixo do queixo e depois no pescoço. Neste momento estou a usar este. Como a minha pele estava muito sensível e isto tinha grãozinhos, eu acabei de usar no pescoço. Pronto. E depois passei para este. Agora estou a usar este no pescoço. Este foi um produto que eu comprei para experimentar, da SVR, como me tinha dado bem com este
comprei este que é da mesma gama, mas é um pouco mais hidratante, portanto isto foi numa altura em que estava muito frio aqui em Viseu, mas a minha pele não gostou, começou a reagir, portanto estou a criar muita reação nas minhas bochechas e queixo, que é onde eu tenho mais a reação. Quando faço reação aos produtos é onde se vê mais e de facto estava a acontecer com este produto, eu guardei-o porque pensei, tudo bem, isto é um produto sem cor, eu aplico no colo, quando for no verão, pescoço, colo, braços e vou usando, não há problema. E neste momento estou a usar no pescoço, e ainda tenho ali 2 também que experimentei e a minha pele não gostou, que vão ficar também para o verão provavelmente, para usar no Luís, para usar em mim, lá está, no corpo, pescoço, enfim. Acontece, mas os protetores solares cá em casa não se estragam. E por último, porque eu apercebi-me agora que quando mostrei este não disse o que é que eu estou a usar agora. Portanto, neste momento, em substituição deste, que é um creme hidratante de dia, estou a usar este, também da Oriage, da gama Roseliane, portanto para peles com rosácea, e aplico só muito pouco, porque isto é um creme que estica bastante, é um creme hidratante. Eu acho-o confortável, mas é preciso ter cuidado. Percebo que para a minha pele tem que ser só mesmo um bocadinho. É tipo uma ervilhinha que eu coloco, espalho bem nas mãos e espalho sobretudo aqui, bochechas, aqui um bocadinho no queixo, porque eu fico vermelha mesmo aqui. Enfim, ponho aqui e espalho bem para o pescoço e colo. Pronto, então é assim que eu estou a usar. Neste momento só uso quando, por exemplo, agora tem estado muito vento, usei hoje, acho que a temperatura vai baixar um pouco, mas eu depois vou vendo, vou avaliando, porque este protetor solar da Heliocare, ele seca um pouco, ou seja, quando nós colocamos no rosto ele tem um tomzinho, tem uma corzinha também. Coloco, espalho o melhor possível, eu uso 2 dedos porque isto é um produto muito líquido, então uso mais do que é costume, eu costumo usar 2 dedos, rosto e pescoço, por exemplo. Este que é um protetor solar mais espesso é suficiente, cria uma boa camada de proteção, mas este como é um produto mais líquido, eu uso 2 dedos para rosto, só para rosto. Então, levo ali um bocadinho de tempo a espalhar e vou batendo, pronto. É como eu gosto de aplicar, tipo esfrego um pouco e depois vou batendo. Também não gosto de estar sempre a esfregar a pele, porque a minha pele depois começa a ficar vermelha. E então faço isto dessa forma e assim que eu acabo, ele fica bastante gorduroso, parece que fica muito gorduroso, mas depois seca bastante, portanto fica aveludado. Eu acho que é mesmo um toque confortável. Para mim, a única desvantagem deste protetor solar é a transferência para a roupa, porque ele transfere um bocado para a roupa. Mas é um produto que eu acho muito confortável. Pronto, então é isso, mas não é propriamente muito hidratante, portanto acho sempre necessário colocar alguma coisa antes. Se eu percebo que a minha pele anda mais desidratada, convém colocar uma camadinha depois do sérum. Portanto, porque eu podia fazer só, aliás, porque este sérum da Roseliane, da Oriage também, que é da mesma gama, é um sérum hidratante, portanto ele também dá alguma hidratação. Mas nos dias mais frios, em que está mais vento, só fazer assim e assim não é suficiente. Então às vezes eu coloco este também. Pronto, e nem estou a falar da essência, porque eu também uso uma essência antes da Sensilis. Como é que se chama? Da Acidas Laico. Estou-me a esquecer do nome, mas eu coloco aqui uma imagem do produto. Gosto muito dessa essência e uso de manhã antes do sérum. E, entretanto, também terminei este produto, este sérum para o couro cabeludo, da Fito. Eu gosto bastante deste sérum. Era um sérum que eu colocava antes de lavar o cabelo, portanto, normalmente acordava, punha o sérum no couro cabeludo, ia tomar um pequeno almoço, portanto, isto ficava aqui à vontade meia hora, 1 hora, às vezes depois me punha a fazer outras coisas. E depois lavava o cabelo. Neste momento não comprei nada para substituir, porque sinceramente sinto que já tenho muitos passos depois. Para já o meu cabelo, ele naturalmente vai crescendo novo cabelo. Então também não senti que isto estivesse a fazer muita diferença para aquilo que é o crescimento do meu cabelo normalmente. Por um lado. Por outro lado, eu estou a usar muitos produtos. Eu acho que uso muitos produtos e prefiro usar no pós. Portanto, tenho uma lavagem, que é o shampoo e o amaciador, e depois há o pós, em que eu uso uma geleia e um bálsamo de cabelo, e depois ainda tenho um óleozito, de que gosto muito, que é para quando seco o cabelo, e mesmo que não seque. Portanto, é ainda mais um produto finalizante. E eu estava a sentir, que são muitos produtos, e eu quero experimentar cortar alguns produtos e vou cortar no pré-lavagem. Então, cortei este. Pronto, aí há um mês e até agora não tenho notado nada de especial, vamos ver. E ainda tenho um óleo para os comprimentos de cabelo, um óleo de jojoba,
que também é uma pré-lavagem, ou é um produto para usar antes de lavar. Não é bem uma pré-lavagem, pronto. É um produto que uso antes de lavar o cabelo e quando esse terminar eu também não vou comprar nada para substituir e depois vejo como é que eu acho o meu cabelo, como é que eu o sinto. Porque sinto que são tantos produtos. Mesmo o bálsamo, portanto a geleia para o cabelo e o bálsamo hidratante, acho que é demais. Eu a geleia não consigo estar sem a geleia, porque a geleia realmente fixa. Só que a geleia já é hidratante. Portanto, eu não sei se não é um bocado redundante ter o bálsamo e a geleia. São muitos produtos e depois eu fico enervada, sabem? Eu, para muitos produtos, já tenho os que uso rosto e pescoço. Pronto, é aí que vai a minha energia. Depois ter isso também para corpo, cabelo, é demais para mim. Mas enfim, é como está neste momento. Portanto, estou sem óleo para o couro cabeludo e não tenho sentido falta. Vamos ver. Agora, passando para os livros, tenho aqui 2 livros que são livros de estudo e um livro que é um livro de lazer. Vamos lá. 2 livros de estudo. Vou começar por este, que é Mulheres Diáconos, Passado, Presente e Futuro. Isto são 3 ensaios, um de Gary Macy, um de William T. Ditwig e um de Phyllis Zagano. Este livro começa com uma introdução ou uma apresentação. É uma apresentação à edição portuguesa por Phyllis Zagano, que é a pessoa que escreve o último ensaio que está aqui no livro. E depois começamos Depois há um prefácio também, desculpem, de Susan A. Ross, e que eu agora não me lembro quem é, desculpem. Mas há de ter sido convidada pela Phyllis Zagano, que me parece que foi quem reuniu estes 3 ensaios, porque é também quem assina a introdução, se não me engano. Ai meu Deus, se não me engano, muitos se não me engano. Não diz aqui. Não. Se calhar são os 3 que assinam esta introdução. O nosso olhar assumirá assim, é os 3. Eu acho que se calhar fiquei com a ideia que era a Phyllis Zagano a ter reunido os ensaios, porque é ela que assina a apresentação à edição portuguesa, que é uma espécie de pré-prefácio. Depois tem os 3 ensaios. É muito interessante a forma como eles dividem, porque basicamente Gary Macy fala sobre a história das mulheres diácono, portanto vai ao passado. William T. Ditwig está no presente. O ensaio dele até se chama Mulheres Diáconos, Possibilidades Presentes. E depois a Phyllis Zagano é que fala do futuro. Mulheres Diácono, Futuro. Portanto, é um livro muito bem dividido e muito fácil de seguir. É claro que às vezes eu achei, como é um livro, enfim, no fundo de 3 académicos, achei uma outra parte talvez um pouco mais difícil de seguir, mas eu acho que no principal apreendi aquele que era o objetivo. A ideia com que eu fiquei geral do livro, portanto, mulheres diáconos, no fundo, não é mulheres sacerdotes. Ok? Portanto, não estamos a falar da ordenação de mulheres padres. Pronto, vou dizer assim, não existe a palavra portuguesa. Em feminino, portanto, não existe o padre em feminino. E isso já diz muito da coisa também. Não diz muito daquilo que eu acho que deveria ser, mas diz muito do que é uma sociedade, enfim, que é patriarcal também nestas instituições que se criam, como no caso da Igreja, é a minha perspectiva. Pronto. E no fundo o que eles discutem é a criação. Nós já temos homens diáconos, aliás, isso portanto, têm uma parte de formação até um certo ponto, mas depois não passam para lá disso. Portanto, não são ordenados sacerdotes, mas podem fazer uma série de tarefas e ter uma série de responsabilidades dentro da Igreja e dentro das suas comunidades paroquiais. E as mulheres não podem, é mais um sítio onde elas não podem aceder nas suas comunidades eclesiásticas, apesar de muitas vezes exercerem muitas dessas tarefas na mesma, mas sem esse título. Vamos lá. Portanto, eles falam sobre isso, só que todas estas questões que implicam mulheres, é um bocado impressionante a forma como isto mete medo a estas instituições. São essas as conclusões a que eu vou chegando, em que às vezes até o diálogo fecha-se. Portanto, acho que o Papa Francisco voltou a tentar abrir o diálogo em relação a esta questão em particular, e há muitas outras que envolvem as mulheres, mas há muita resistência do poder, não é? E eu acho que é aquele medo de que as mulheres vão e corrompam, ou de alguma forma, ou substituam, ou assim, há muito medo agregado aí, e eu acho que também há, eu que já estou a dizer todo... já estou a dizer todos os meus julgamentos, pronto, mas acho que depois também há um desejo muito grande de preservar o status quo.
Pronto. Eu gostei do livro, achei muito acessível. Isto tem a ver com um trabalho que eu estou a desenvolver sobre uma comunidade de mulheres. Eu acho que já falei aqui, porque acho que já falei aqui do livro, não falei? Que é um livro da Christine Nogueschantz, que é sobre as beguinas. Eu estou a fazer um trabalho sobre elas, que era uma comunidade de mulheres religiosas medievais. E então tudo o que implica esta presença das mulheres na religião e nas várias fases da história interessa-me muitíssimo. E pronto, então este foi um dos livros que eu li que não tem tanto em comum com, ou melhor, ou que não serviu tanto o trabalho que eu quero desenvolver, que é, no fundo, escrever um texto para teatro, mas tudo informa, não é? E tudo acrescenta a este mundo religioso que é tão vasto, que é muito dinâmico ao mesmo tempo, muita coisa vai mudando, vão experimentando novos formatos, vão surgindo novos grupos, novas interpretações da Bíblia e daquilo que realmente Jesus queria ou não queria. Pronto, para mim é muito óbvio que para ele as mulheres podiam ser mulheres diáconos, mas quem sou eu? Ninguém. Portanto, enfim. Gostei muito de ler o livro e achei, ainda que tivesse alguns temas e algumas palavras se calhar mais desconhecidas para mim, alguns conceitos mais desconhecidos para mim, achei que era acessível o suficiente para ir à internet, pesquisar um termo ou outro, não tinha que estar constantemente a fazer essa pesquisa. Pronto, um outro livro que foi bem mais fácil de ler, que é este, que foi um empréstimo de uma amiga que achou que isto podia ser interessante até para um trabalho que eu fiz anterior, mas que tem tudo a ver com o trabalho que eu estou a desenvolver agora. Portanto, eu já estou com ele para aí há uns 2 anos e eu disse, olha, se tu não te importares, eu ficava com ele mais um bocado, eu quero lê-lo porque isto tem tudo a ver com o trabalho que eu vou desenvolver agora. E ela é muito generosa e emprestou-me, mas já o posso devolver finalmente, mas fiquei com vontade de o comprar, sinceramente. Isto tem este título, que eu não vou dizer, não vou dizer mais nada, não é? É uma história da bruxaria focada sobretudo na realidade francesa e achei um livro muito, muito interessante. Eu tenho que acender aqui a luz porque acho que, apesar da câmara estar a compensar, isto está a ficar muito escuro. Então, quem escreveu este livro foi Armelle Le Brachopard, que é professora agregada de Ciência Política na Universidade de Versailles. Publicou várias obras, entre as quais La Guerre, Théorie et Idéologie, Les Femmes et la Politique, com J. Mossou Laval, Le Zoo des Philosophes, Prémio Medici de ensaio e Le Masculin, Le Sexuel et Le Politique. Pronto. Este livro, achei um livro muito acessível, fala, lá está, da história da bruxaria em França, sobretudo, se bem que ela vai referindo, às vezes, outros países, sobretudo Espanha e Inglaterra. Acho que são, assim, as outras referências que ela vai usando para comparar com aquilo que se passava em França, mas ela foca, sobretudo, em França. Esta época horrível, é de um ponto de vista feminista, portanto percebe-se aqui a voz dela e o ponto de vista dela muito forte. Eu achei que ela foi, sobretudo, fiel aos registros históricos que existem. Ela cita imensos estudos, imensos livros, outros autores. Está escrito de uma forma dinâmica, interessante e acessível, muito acessível. Então eu gostei muito de o ler. E é isso, e fiquei com vontade de o comprar. Agora, aquilo que ela relata aqui é uma história de... E o ponto de vista dela é que é uma história de repressão da mulher, sobretudo. A maior parte das pessoas que foram mortas pela Inquisição por bruxaria eram mulheres. Mesmo homens ou crianças que foram mortos pela Inquisição, sim, foram mortas crianças também, era por estarem ligadas a uma mulher, a uma bruxa. A mulher que os influenciou, a mulher que os virou. E acreditava-se que a mulher, que era bruxa, se deitava com o diabo. Porque tinha uma relação sexual com o diabo. Daí o título muito sugestivo deste livro. Ela, ao longo do livro, vai dando alguns testemunhos que as mulheres dão. Estas mulheres que confessavam estes cenários, muitas assim, é de um universo, tudo isto se passa ali, começa ali no século XII, vai por ali afora, século XIII, até o século XVI. Penso que no século XVI foi quando pararam de haver estes julgamentos por bruxaria, mas, em França pelo menos, mas entrou outro tipo de repressão feminina. Uma coisa que eu não sabia, e é muito interessante como é que vou buscando assim estas informações a outros sítios também, ou pelo menos não fiquei com essa ideia tão forte. Quando eu li o livro sobre as beguinas, portanto elas eram mulheres medievais religiosas que não estavam afetas à igreja e que viviam de forma independente,
Eu, de facto, na altura achei que esquisito, mas elas tinham esta liberdade toda e aparentemente sim. Ali na Idade Média, que quando eu estudei na escola, e eu estudei também não só em História, mas depois também em História da Arte, é retratada como uma época negra, não é? Chama-se Idade das Trevas, muitas vezes, teve a peste negra e outras epidemias. A arte nem sequer havia aquela coisa da perspectiva muito correta e muito perfeitinha. E uma coisa que eu tenho vindo a descobrir à medida que estou a ficar mais velha, e se calhar também com outras coisas que me tenho cruzado, não só não é bem assim, houve outros avanços durante a Idade Média, e havia coisas positivas na Idade Média, mesmo a nossa época não é espetacular, não é? Portanto, às vezes nós vermos o passado à luz dos nossos valores do presente não é justo. Mas eu sei que a Idade Média foi-me sempre retratada na escola, na faculdade, como sendo uma época desinteressante, que é passada assim um bocado a correr. E eu estou a achar uma época riquíssima. Muito rica. E mesmo nesta questão das mulheres. Portanto, a liberdade que as mulheres tinham nesta altura, portanto, século XII, podiam trabalhar, muitas delas... É claro que o tipo de trabalho que podiam fazer era sempre um bocado limitado. Depois não podiam estudar, portanto, o caminho estava-nos vedado, ainda assim, em muitos campos. Mas começámos a conquistar alguns caminhos mesmo nesta altura. E ela até fala aqui do cristianismo como tendo ajudado a dar esse impulso. Do homem e da mulher como iguais. Mas depois, quando nós começámos a ganhar, e é assim que ela apresenta isto, quando nós começámos a ganhar muita presença no espaço público, portanto, saímos do espaço privado para o espaço público, começaram a querer meter-nos dentro do espaço privado outra vez e empurrar-nos para o espaço privado outra vez. Todas estas... Oh, meu Deus, credo. E agora onde é que eu estava? Meu Deus, eu assustei-me com aquele toque à campainha. Deus me livre. Bom, o que é que eu estava a dizer? Ou seja, é isso. Quando começaram a entrar muito no espaço público, foram sendo empurradas para o espaço privado novamente. E uma das formas de fazer essa repressão terá sido a bruxaria. Portanto, essas acusações de bruxaria que aconteceram sobretudo no espaço rural. Sobretudo nas aldeias, que, segundo a autora, seriam lugares menos afetos quer dizer, menos sob escrutínio do poder estatal. Então foi uma forma de reprimir estas populações. Quem atuava era a Igreja, portanto havia denúncias, normalmente anónimas ou não. Depois a Igreja investigava e interrogava, com tortura. A partir do momento em que uma mulher era acusada de bruxaria, houve aqui então uma altura que, meu Deus, estava tudo perdido, não havia nada a fazer. E a tortura começava logo, nos primeiros interrogatórios. Então, obviamente, as mulheres confessavam para pararem com a dor. E depois, quem executava era o poder estatal. Portanto, a Igreja não executava, porque não ia matar. É assim, torturar, tudo bem, matar, calma. Então, mandavam normalmente era para Paris, as mulheres ficavam lá presas e depois eram executadas na fogueira. Ela relata, isto tem muitos pormenores e vai variando e vai havendo, enfim, evoluções. Depois a dada altura já passa para a cidade também, mas é bem mais forte nas aldeias. O grosso, portanto, acho que é mais de 80% a serem assassinadas eram mulheres e as acusações, podiam ser anónimas, podiam não ser anónimas, aceitavam-se acusações de crianças, enfim, tudo era possível. É muito chocante, ler este livro foi muito chocante. Sinceramente, e uma pessoa sabe, eu sabia que a bruxaria tinha sido uma altura negra, ou a Inquisição tinha sido uma altura negra da nossa história, mas depois quando tu lês e lês casos reais, pessoas reais, mulheres, filhas, mães, seja quem for, mulheres solteiras, mulheres que eram vistas com desconfiança porque eram independentes, que tratavam parteiras até... É chocante isto que lhes fizeram. A autora é muito interessante, eu acho, o ponto de vista dela, porque ela vê como uma repressão que foi muito concreta e muito direcionada para as mulheres, que, segundo ela, depois foi usada, portanto, com outros contornos e de outra forma, foi usada pelo Estado para voltar a empurrar as mulheres para o espaço privado depois da bruxaria, portanto, já usando outro tipo de esquemas. Portanto, as mulheres já não podiam trabalhar, já não se podiam organizar, já não podiam... E aí já vinha a ciência dizer porque elas, coitadinhas, o útero pode, se elas andam muito rápido, salta-lhes pela boca ou qualquer coisa. Ouçam, quando o comboio foi criado, isso é uma coisa que eu descobri há pouquíssimo tempo, acreditava-se que as mulheres não podiam andar de comboio porque o útero podia andar aqui, a flutuar e saltava-lhes pela boca. E andar de bicicleta, portanto, tudo o que nos desse mobilidade e mais independência nós não podíamos fazer porque... aquilo para que nós fomos criadas, não é? Que é ter filhos,
ficaria obsoleto. Portanto, o útero, que é aquilo que interessa em nós, ficaria obsoleto. É claro que, para mim é muito claro que isso era só uma técnica ou uma estratégia de repressão, não é? Mais ou menos consciente, não sei. Eu não acredito que todos os homens que diziam estas coisas acreditassem de facto nisso, não consigo acreditar, mas nunca saberemos. Agora, é preciso que se diga também que houve homens contra a bruxaria, homens padres também, e que publicaram ensaios e publicaram livros a dizer isto não está correto. É claro que uma mulher que está a ser torturada vai repetir coisas que já ouviu outras pessoas dizer, outras mulheres dizer, que saíram noutros autos de Inquisição, que saíram... Uma pessoa torturada vai dizer aquilo que quiserem que ela diga para acabar com a tortura. Que não se devia levar a sério. Há algumas que dizem as coisas porque estão histéricas, outras que estão a perceber... Portanto, havia outras pessoas que tinham voz, e eram os homens, que eram contra a bruxaria também e que estavam dentro do sistema da igreja, só que depois muitos deles também não avançavam muito porque com medo de represálias. Pronto, eles falam aqui de vários, agora não me estou a lembrar, houve um em particular que foi mais vocal, mas ele era da Europa do Norte, se não me engano, pronto, e que não tinha tanto medo, e ele trabalhou também nessas acusações, e ele dizia para não se levar a sério, tipo... E acho que França, pelo que eu percebi, foi dos países piores, onde mais gente morreu. Porque acho que a Inglaterra ainda assim eram mais criteriosos, não era acusavam as mulheres e pimbas logo partiam para a tortura para conseguir uma confissão, portanto não morreu tanta gente. Morreu muita gente, mas não morreu tanta gente. E outra coisa também que eu queria referir, que achei interessante neste livro, é que ela depois fala que quando o Estado começou a achar que a Igreja também estava a ter muito poder, portanto, isto é o ponto de vista dela, ok? Ela consubstancia isto em estudos e em livros, portanto, isto não é da cabeça dela, só, ok? Mas eu acho que isto tem um ponto de vista muito próprio da autora. E ela diz que quando o Estado começou a ver que a Igreja também estava a crescer muito e estava a ter muito poder, porque isto não era um Estado teocrático, nunca foi. Mas a Igreja tinha bastante poder. E quando o Estado começou a achar que tinha demasiado poder, começou a acusar o próprio Estado. Portanto, começaram a haver acusadores do próprio Estado contra o público em geral. Portanto, seja cidades, seja aldeias, ainda que o foco tenha sido sobretudo nas aldeias, mas também contra os padres. E depois há aquela mulher, está sempre na igreja, é de desconfiar, é demasiado beata. Aí aquele homem é padre, se calhar. E então começou a igreja também a perder algum poder e virou-se um bocadito o feitiço contra o feiticeiro. Mas o grosso das pessoas mortas foram mulheres das aldeias, camponesas, sobretudo. Enfim, ouçam, é um livro difícil de digerir, por tudo aquilo que relata, mas é um livro bastante acessível, bastante fácil de ler e acho que ela... É isso, uma pessoa fica ali, parece que estou a ler um romance, ainda que sejam... coisas que aconteceram de facto, e às vezes uma pessoa lembra-se e fica... É triste, sabem? Eu cheguei ao final achei super interessante, foi muito fácil ler o livro. Eu às vezes, pronto, tenho livros para estudar e que fico tipo, não apetece, isto está a ser uma chatice. Eu, por exemplo, achei este mais difícil, ainda assim, mas este foi sempre a andar, estão a perceber? Eu acordava a pensar, vou estudar mais um bocado, hoje vai ser o dia todo a ler o livro. Só que depois, ao mesmo tempo, para o espírito é difícil saber que seres humanos faziam isto a outros seres humanos. Outra coisa de que ela fala, e eu acho que é bom termos isso em consideração, e acho que se vê isso hoje também, é que nenhum destes sistemas repressivos, como foi o sistema da Inquisição, conseguiria subsistir e matar tanta gente se não fosse o conluio com o povo, se não fosse o povo aderir e ajudar estes sistemas. Imaginem que ninguém denunciava ninguém. Isto não avançava. Estão a perceber? Não acontecia nada. Se calhar a Inquisição matava uma outra pessoa só para se sentir bem, não sei. Mas isto não crescia da forma que cresceu. Porque as pessoas se viravam umas contra as outras, fosse por interesses pessoais, antipatias pessoais. Este tipo de sistema repressivo cresceu imenso. E ela fala disso e fala como isso é uma tendência. E isso assusta-me, por causa dos momentos que vivemos também agora. Esta falta de humanidade, até de uns com os outros, sabem? Nós sabemos o que é que os nossos vizinhos estão a passar e fazermos isso aos nossos vizinhos.
Isso impressiona-me muito, isso impressionou-me muito. E por último, numa nota assim um bocadinho mais leve, tenho aqui a biografia da Jane Austen. Isto já foi uma leitura de lazer, adorei este livro. Estou a perceber que gosto bastante de biografias. Isto tem assim algumas fotografias de família, tem uma árvore genealógica no fim, não tem assim tantas, na verdade. E tem aqui logo no início, acho que é um mapa, não é? Um mapa do sítio onde era a família dela. Tem aqui. Da zona onde ela vivia, onde a família dela vivia. Esta biografia foi escrita por Claire Tomlin. Deixem-me ler aqui a nota biográfica. Claire Tomlin nasceu a 20 de junho de 1933 em Londres, filha da compositora inglesa Muriel Herbert e do académico francês Émile Delavanne. Estudou na Hitchin Girls Grammar School, uma prestigiada escola em Hitchin, Hertfordshire, na Dartington Hall School, um colégio interno em Devon, e no Newham College, desculpem. Estou cansada. E no Newham College em Cambridge. É conhecida pelo seu trabalho como jornalista e pelas suas biografias de Charles Dickens, Thomas Hardy, Samuel Pepys, Jane Austen e Mary Wollstonecraft. Então, ela, neste livro, ela faz o cruzamento de cartas que se trocavam entre os familiares da Jane Austen e muitas vezes a própria Jane Austen, mas a Jane Austen não tinha de ser uma das interlocutoras dessas cartas. Vocês percebem, não é? Portanto, não tinha que ser ela a escrever, a destinatária, nem quem escreveu, mas pessoas muito próximas dela. Portanto, estamos a falar dos irmãos, e a Jane Austen teve vários irmãos, e pais, primas, ou primos, sobrinhas depois, e sobrinhos também. Portanto, a Jane Austen, ela é das filhas mais novas. Eu penso que não era a mais nova, não, ela tinha, acho que era o Frank. Não, o Frank e o Charles, acho que tem 2 mais novos, e tinha pai o Henry, o James e o Edward, acho que eram 3 mais velhos, e depois a Jane Austen e a Cassandra eram as únicas raparigas, a Cassandra a mais velha. Houve imensas cartas da Jane Austen queimadas pela Cassandra, por sobrinhas. Eu não sei se algum dos outros familiares queimou cartas dela, mas houve muita gente a queimar cartas da Jane Austen, que ela escrevia, não é? Eu tenho um fascínio pela Jane Austen, da mesma forma que tenho um fascínio pela Agatha Christie, porque adoro os livros delas e então interessa-me muito quem eram estas mulheres que escreviam estes livros. A Agatha Christie, eu lembro-me quando li a autobiografia, portanto foi uma autobiografia, e é tão mais satisfatório ouvir a voz da própria autora falar sobre si mesma e sobre a sua vida, etc. Eu sei que eu fiquei com a noção que se eu conhecesse a Agatha Christie, eu não sei se ia gostar muito dela. E a Jane Austen também fiquei um pouco com essa sensação do pouco que a autora nos consegue dar da Jane Austen, porque nós o que ouvimos é muita voz daqueles que a conheceram e excertos de algumas cartas que ela escreveu. Ela parecia uma pessoa muito irónica, às vezes um bocadinho dura com as pessoas à volta dela, e eu sinto assim, às vezes também, sentia às vezes um pouco alguma amargura, mas eu acho que isso já estou a ser sugestionada por aquilo que eu sei que aconteceu na vida dela e de que a autora fala. Ela teve o apoio do pai, portanto, quando eles perceberam que ela tinha este talento para escrever, o pai ajudou, tentou ajudá-la a publicar os livros sem grande sucesso, e houve um dos irmãos mais velhos, o Henry, que foi quem a ajudou mais e conseguiu, enfim, os negócios mais lucrativos para a venda dos livros dela. Ela ainda conseguiu ter algum lucro, mas nada de extraordinário, ela não foi assim muito reconhecida em vida como escritora. Às vezes estas coisas também me dão assim uma dorzinha no coração, porque eu penso, caramba, esta mulher vende tanto, agora estão sempre a fazer filmes, séries, minisséries, constantemente a partir dos livros que ela criou. Portanto, há este carinho também, eu acho, muito grande, eu não acho que seja só o capitalismo a funcionar, ok? Eu acho que de facto as pessoas sentem ligação aos livros da Jane Austen, porque as personagens dela são muito humanas, os livros dela são muito engraçados ao mesmo tempo, têm um lado sério e mais, talvez um pouco dramático, mas também são engraçados e têm um lado de condição humana muito forte e tendem a terminar relativamente bem. Nem sempre para todas as personagens, mas tendem a terminar relativamente bem, acho eu. Ela escreveu 6 livros, portanto, os mais conhecidos. Ela tem alguns outros textos soltos, mas assim os livros mais conhecidos ou mesmo livros, desculpem, acabados, que ela publicou,
foi o Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, Persuasão, Mansfield Park, Emma e a Abadia de Northanger, é isso, ia dizer o nome em inglês. Desculpem, disse uns em inglês, uns em português, enfim. E todos esses livros são muito acarinhados. Acho que assim, aquele que teve menos sucesso mesmo em vida foi o Mansfield Park. O mais aclamado e mesmo em vida dela, assim, aquele que as pessoas normalmente gostavam mais era o Orgulho e Preconceito e depois vinha a Sensibilidade e Bom Senso. Pronto. Depois os outros, às vezes uns gostavam mais, outros gostavam menos. A Jane Austen mostrava os seus trabalhos à família toda a gente lia, dava opinião, ela ia apontando a opinião. Às vezes quando lia, ou quando... Agora já não me lembro se era tipo comentários que lhe escreviam ou que alguém comentava com alguém e depois comentava com a própria Jane Austen. Ela escrevia esses comentários, se gostavam mais, se gostavam menos, o que é que tinham gostado. Eu acho isso um exercício muito interessante e para quem escreve, eu escrevo pouco, estão a perceber? E não é uma coisa que eu esteja a fazer há muito tempo, assim, de forma mais profissional. Mas eu acho que é muito difícil quando uma pessoa escreve qualquer coisa que acha que é brilhante, quando escreve, depois dás a outra pessoa a ler e tens o feedback. É duro para já dar a ler, mas tu já sabes que provavelmente a pessoa vai ler e não vai achar assim nada de extraordinário. E a maior parte das vezes é isso que acontece, honestamente, ainda por cima se forem os primeiros esboços. Então esse exercício, ela era mesmo uma escritora nata, porque ela não só lia, relia e depois reescrevia, dava sempre muitas voltas aos textos, mas ia mostrando também à família e ia ouvindo o feedback e integrando. Essa parte do integrando não sei, calculo que sim, porque senão também para que ouvir tantas opiniões, mas não sei. Então acho isso também um exercício de humildade, acho que há aí um exercício de humildade. É isso, ela teve alguma dificuldade... Teve bastantes dificuldades financeiras em vida, não só porque nunca se casou, mas porque as mulheres depois não podiam trabalhar e aquele da classe social em que estava a Jane Austen, o trabalho que ela tentou fazer como escritora foi-lhe dando algum rendimento, mas pouquinho. Ela foi ajudada, foi por um dos irmãos dela. Um dos irmãos dela foi adotado por uma família rica. Isso era comum nesta altura, portanto, famílias mais ricas que não tinham filhos ou que os filhos já estavam criados e... Eu não sei muito bem qual era o critério, honestamente, mas enfim, às vezes iam buscar a famílias que conheciam ou familiares relativamente próximos, uma criança mais nova para educar, então foram buscar um dos irmãos da Jane Austen, um dos irmãos mais velhos, que era o Edward, adotaram-no e ele acabou por herdar muitas propriedades, dinheiro, etc. Portanto, ele já numa fase, eu diria um pouco tardia, eu até fiquei a pensar porque é que ele não ajudou mais cedo. Ajudou a mãe e as duas irmãs, portanto a mãe que já era viúva. Portanto, estas mulheres, mesmo as mulheres que eram casadas, a partir do momento em que o marido morria, o rendimento acabava. Portanto, ou deixavam algum rendimento em testamento, imaginem, normalmente, e a Jane Austen fala disso nos livros dela, é muito interessante, imaginem, 500 libras anuais, uma coisa assim. Pronto, ou deixavam um rendimento, e depois, dependendo do rendimento, elas podiam viver melhor ou pior, ou ficavam sem rendimento. Às vezes até, imaginem, se ocupavam um cargo público ou até um padre, por exemplo, isso acontece numa das histórias na Emma, a Miss Bates, portanto o pai dela era pároco da aldeia, ele morre, elas ficam sem casa, porque a casa era a casa do pároco, e agora onde é que elas vão morar? Ficam sem casa, ficam sem rendimento, portanto, para as mulheres era muito dramático porque elas não tinham grandes opções. Então a Jane estava um bocado nesta situação, portanto nem ela nem a irmã dela, a Cassandra, se casaram e depois a mãe ficou viúva e de repente onde é que elas vão morar? E o Edward lá lhes arranjou uma casita ali mais ou menos ao pé do sítio onde ele vivia. E foi aí que a Jane Austen até acabou por escrever mais e adiantar o trabalho em alguns dos livros e escrever mais livros também. Pronto, ouçam, foi muito interessante porque fica-se a conhecer muito da família, parece que estamos a ver como é que eles eram uns com os outros, como é que eram as relações. A vida da própria família da Jane Austen é muito dramática, tem ali bastante drama a acontecer, é muita gente, pronto, começa logo por aí, mas há muito, muito drama. O que me marcou foi a falta de mobilidade que as mulheres tinham e a quantidade de mortes nos partos. Fiquei muito impressionada com isso. Os irmãos tinham mobilidade não só concreta e objetiva, portanto podiam viajar de um lado para o outro com mais facilidade, mas também de trabalhos. Um dos irmãos dela então teve vários trabalhos diferentes.
Enfim, então eu achei isso, e era assim um empresário não muito bem sucedido, houve assim fases em que era mais bem sucedido, outras em que era menos bem sucedido, que era o tal Henry, que depois ajudou a vender os livros da Jane Austen. Ele era assim, parecia assim um bonacheirão, assim bem disposto, é assim que eu o vejo na minha mente, e também a forma como a autora o retrata. Portanto, nota-se muito essa diferença. E depois a Jane Austen, a irmã e a mãe eram um bocado... iam para aquele sítio para ajudar aquela cunhada que teve um filho, ou iam para aquele sítio para ajudar a tomar conta daquelas crianças, e pronto, iam viajando assim. Enfim, não havia assim muita... A vida era bastante pacata, vá. Mas eu até tenho alguma inveja, não tenho nada contra isso, pronto. Mesmo a Jane Austen não se casou porque não se quis, porque ela teve ali uma fase... Ela teve um apaixonite por um homem que depois foi afastado dela, porque ela não era... Enfim, não tinha o estatuto que os pais do rapaz, o Tom Lefroy, esperavam para ele. Portanto, afastaram-nos mesmo de propósito, porque eles estavam a estabelecer ali uma ligação um bocado forte. E depois, mais tarde, houve uma proposta de casamento de um homem que poderia dar-lhe uma vida muito confortável, pelo menos em termos materiais, e seria um estatuto mais elevado do que da família dela, só que ela não quis. Ela começou por dizer que sim, mas depois arrependeu-se e disse que não. Então há aqui escolhas também, ela fez uma escolha, e eu percebo, porque também depois de ver tantas cunhadas a morrerem de parto, eu juro-vos, fiquei mesmo impressionada com essa parte. Enfim, a Cassandra também é uma história um pouco triste. Ela estava noiva de um rapaz muito novos ainda, e ele partiu para onde é que foi? Ai, agora não sei. Era a África? Eu acho que era a África. Ele era pastor, portanto ele ia fazer uma carreira eclesiástica. Eles estavam muito apaixonados e então ele ia só fazer essa viagem até a África só para conseguir juntar algum dinheiro para voltar e eles se casarem. Só que contraiu uma febre, uma doença, eu não sei se foi febre amarela, se foi outra doença, e acabou por morrer lá. E não me lembro bem do tipo de trabalho que ele ia fazer, mas ia ganhar bem para depois poder... enfim, para terem uma vida pelo menos um pouco mais confortável já em Inglaterra. Mas a coisa correu mal, ele morreu, e no fundo a Cassandra foi como se ficasse luto pelo resto da vida. Portanto, não voltou a ter interesse. A autora diz que ela era uma mulher bonita, que teria outros pretendentes com alguma facilidade, mas ela não estava interessada. Então é esta a vida que elas tiveram, mas ao mesmo tempo parece-me que eram muito unidas, tinham muito carinho uma pela outra. A Jane Austen assim mais espirituosa e é isso, irónica, e a Cassandra assim mais séria e mais religiosa, mais assim um pouco mais austera. Pronto, isto tudo são sensações que nos ficam de relatos dos sobrinhos, cartas dos sobrinhos, etc, etc. Então, ouçam, eu achei um livro muito interessante, muito mais havia a dizer, aliás, basta ver por este volume, muito mais haveria a dizer sobre a vida da Jane Austen. Eu acho que, apesar de tudo, foi uma vida rica, nem quanto mais não seja também das personagens, e eu acho que, porque ela se movia entre estes círculos, não é? Mais ricos do irmão, da família que eram vizinhos, não sei o quê, não só tinha acesso a esses, mesmo o irmão Henry, quando andava na moto de cima e ela ia ao teatro, etc, etc. Portanto, eu acho que ela aproveitou ao máximo e usou tudo isso para... está aqui o meu gato. Para alimentar os romances que ia criando. Eu acho que ela está a falar de versões de pessoas que ela conhecia. Acho que ela falava do mundo que ela conhecia. Mas depois criava ali umas histórias e a forma como ela consegue desenvolver cada personagem eu acho fascinante. A parte irónica e engraçada dela acho muito, muito fascinante. Pronto, ela morreu muito nova, de uma doença que não se sabe bem o que é que terá sido. Há teorias sobre isso e a autora fala sobre isso também. Ela morreu com 41 anos e isso é sempre muito triste, seja em que circunstância for. Claro, e depois quando é uma pessoa que escrevia tanto e era tão prolífica nas suas histórias, se ela com 41 anos deixou 6 livros mais umas histórias inacabadas, se tivesse morrido dali a uns 20, 30, 40 anos, imagina o que é que não teria deixado. Mas só este legado que ela nos deixou continua a inspirar novas séries e novas produções. Agora há uma série que é sobre a irmã Mary,
que era aquela irmã mais desenxabida e que a Jane Austen não escreve muito nos seus livros no Orgulho e Preconceito. Então, mas eu acho que eu até agora só vi críticas à série, ainda não vi nada da série. Eu até tinha a ideia que ainda não tinha saído, mas se calhar só não saiu cá, em Portugal, não sei, pronto. Que está a desvirtuar o que era a personalidade daquela irmã. E depois, eu e o Luís começámos a ver o Bridgerton. Eu sempre resisti um bocado ao Bridgerton. Eu acho que há uma parte da série, eu só vi 3 episódios até agora, e aquilo é tipo novela. É como se fosse Jane Austen com purpurinas, estão a perceber? E não é nada fiel em termos históricos, com cabelos, maquilhagem, roupa, cenários, esqueçam isso. A diversidade, isso até é uma coisa que eu gosto de ver, e eu acho que o que Bridgerton nos oferece é uma fantasia. É uma fantasia, é uma coisa para nos entretermos e tem intriga na mesma, tem romances. Tem uma parte que eu até fiquei surpreendida no segundo episódio que dá um ponto de vista sobre o que seria ser pobre naquela altura também. Os pais que têm aquela expectativa para os filhos com aquela expectativa que era muito social, da posição que ocupavas na sociedade, etc. Mas é uma coisa assim muito exagerada, é assim uma coisa um bocado caricatural, às vezes, em parte, eu acho. Mas estou a achar até divertido. Eu resisti durante muito tempo por causa disso, porque pareceu-me que era um bocado imaturo, talvez não me interessasse muito, mas sinceramente estou a achar divertido e tudo bem, vou vendo e eu acho que vai beber um bocado aqui ao universo da Jane Austen, mas com uma personalidade muito própria. E eu, para mim, quando é assim, está tudo bem. O que me chateia às vezes é pegarem em livros e em histórias em que as personagens estão muito bem definidas, darem-lhes o mesmo nome e depois ser uma coisa em que desvirtuam completamente aquilo que era forte e aquilo que era a personalidade daquela personagem. Então isso às vezes é o que me custa mais. Mesmo esta adaptação que foi feita do Monte dos Vendavais, eu nem tenho vontade nenhuma de ver o filme, porque tudo aquilo que eu já ouvi não me apetece muito. Estão a perceber? Chamem-lhe outra coisa. Agora, mas é o Monte dos Vendavais com aspas. Estão a gozar comigo. Chamem-lhe outra coisa. Pronto, é uma visão da realizadora sobre o Monte dos Vendavais e pronto, e chamem-lhe outra coisa, dá-lhe outro título. Mas quando desvirtuas completamente a história, as personagens, custa-me um bocado, porque depois parece que fica ligado o nome da escritora àquela obra, que eu acho que é um bocado desrespeitoso. E foi um bocado aquilo que eu senti que fizeram com a adaptação do Persuasão com a Dakota Johnson, como é que ela se chama? A última adaptação do Persuasão, não me lembro, vou pôr aqui se calhar o cartaz, que eu achei horrível, porque pegaram na personagem principal a força daquela história, que era aquela heroína tão improvável, e destruíram-na completamente. E eu isso já acho desrespeitoso. Chamem-lhe outra coisa. A sério. E digam vagamente inspirado em. E pronto. Fica toda a gente contente, não sei. Enfim, anyway, já está. Este vídeo já vai longo. Espero que tenham gostado. Espero que estejam bem. E até à próxima. Tchau, tchau.